E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão, meus amados? Tudo tranquilo com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Santander é uma mãe que nem o Itaú e eu posso te confirmar isso. Hã? Não, vamos lá. Porque, na verdade, Santander é uma mãe que é o boranjão, o bordão que a gente já botou. Algum inscrito falou isso e pegou. E eu achei muito interessante. Só que assim, o que eu tenho que mostrar para vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês o aplicativo Serasa da minha esposa, que nem eu tenho o meu, te mostrar que ela deveu e não pagou o Santander. Ali é o Mário, tá? Gente, ele adora ficar aqui, você já conhece o Mário, então deixa o Mário quietinho. E assim, ó, o que acontece, pessoal? Deixa eu baixar um pouquinho dela, que eu tô muito... Eu vou mostrar o Serasa dela, pedir permissão pra ela. Vocês viram que a gente começou com uma nova série aqui no canal, que é a gente contando toda a nossa história, trajetória de negativados. E eu tô aqui pra te mostrar e comprovar que ela já deveu, sim, bastante. Beleza? Então, quando eu comecei a gente começou a construção da nossa vida, ela tava com o nome sujo, e depois ficou o meu. E assim a gente construiu um lastro bem grande aí de negativação, só que superação. Então, por isso que hoje a gente traz tudo que a gente fez nessa série que eu falei, Histórias do Negativar, que a gente criou. E eu quero aproveitar o gancho do Santander e dizer qual foi o que mudou para a gente conseguir ter crédito Santander, mesmo com dívidas prescritas que a gente não pagou. Existe um tempo para isso acontecer. Ah, prescreveu, não é na mesma hora que tu vai conseguir crédito, não. Tem que construir um novo relacionamento e tem que mostrar pro Santander que tu realmente merece. Vou colocar o telinha do celular dela agora aqui para mostrar o Serasa, depois vou ter que mostrar outra tela. Telinha esse. Como assim, Vinícius? Outra tela. O aplicativo do Santander não abre, tá, gente? Sai daqui, ó. Só para confirmar para vocês, ó. Monique, estou no Serasa dela, tá? E ó, temos ofertas. Tem um cartão Santander Free para aprovação. E agora vamos olhar aqui nas dívidas dela. Ó, ofertas. Santander, R$ 823. Ela não pagou. 823. Ela ficou com essa dívida pequena aqui. Ó, não lembro o que foi isso aqui na época. Não lembro. Ficou devendo no Bradesco, 829. Bradesco, 1.800. Bradesco, 123 mil. O Bradesco não entregou nenhum limite para ela. E Banco do Brasil, 106 mil. Pessoal, isso aqui tudo pessoa jurídica, tá? Ela tinha empresa e o pessoa jurídica transformou. Primeira coisa que o Santander, que eu creio muito, funciona quem deveu pouco, tá? Não adianta tu achar que tu deveu muito, o Santander vai te abrir as portas. Não. Nesse ponto, ele é irracional, tanto que eu tenho restrição no Santander e eu não tenho ativo conta. Deixa eu fechar a tela aqui. Eu vou ter que abrir o aplicativo do Santander. Não vai abrir. O aplicativo dela não vai abrir se não for nesse caso. Eu vou colocar a minha tela agora e nós vamos conversar sobre isso. Eu vou te mostrar como o Santander, quem deve muito não tem nada, tá? Não consegue absolutamente nada. Telinha aí, pessoal. Ó, eu vou abrir o meu Serasa e vou te mostrar quanto eu fiquei devendo no Santander. Beleza? Ó, Itaú Santander, 138 mil. Não fiquei devendo tudo esse valor, né? Ele cresceu e ficou bem alto o valor, mas não foi isso. Agora, olha só. Vou te mostrar a tela do celular dela, tá? Aí, ó, vocês estão olhando. Esse aqui é a conta dela do Santander que eu não tive. O que aconteceu? Ela ficou devendo pouco e mesmo assim o Santander, depois que prescreveu a dívida, ele pagou. Ah, Vinícius, R$ 800. Este é o ponto. Na verdade, na época ela não ficou devendo só R$ 800. Só que aconteceu do Santander diferente dela. A dívida da PJ que ela tinha no Santander, que era só cartão de crédito na época, não caiu para o CPF. E isso foi um milagre que aconteceu para ela conseguir ter crédito. Simplesmente a dívida não migrou para o CPF. Apenas a dívida do próprio CPF dela, que era o cartãozinho de crédito que ela tinha, ela não pagou. Ela era Van Gogh na época. E olha, nem existe mais Van Gogh. Ela era Van Gogh na época e o cartão de crédito dela não pagou mais, prescreveu. E aí foi isso. Olha só, ela tem hoje, atualmente, um limite do cartão de conta de 7 mil e pouco. E tem mais o cartão de crédito. Ela está movimentando, como vocês já sabem, que a gente começou a utilizar bem esse cartão, esse produto dela. Ó, a gente começou a usar mais agora, faz 2 meses que o foco nela, que ela tem um projeto pessoal dela que ela está trabalhando e ela faz todos os recebimentos por essa conta Santander. Para quê? Porque a gente quer tentar ver até onde a gente consegue o Santander mesmo devendo. Então, cadê o. Aqui, ó, fatura, R$ 2. Na verdade, eu quero ver os cartões. E, gente, esse aplicativo do Santander é um horror. Eu nunca sei onde tá as coisas.
Falta tu mexer. Eu sei que falta mexer, mas. Que coisinha, mas ó. Não tem como a gente ir direto pro cartões, ó. Ele é engessado. Meu Deus do céu, olha. Que coisa irritante. Por que não tem um botão cartões ali? Tem. Ó, vamos lá. Então hoje ela tem um limite. O cartão Free Visa. Ela tinha esse cartão aqui, tá? Esse cartão aqui tava com 15 mil, eu cancelei. Não gostei desse cartão. Vocês viram até que veio para ela esse cartãozinho. Inclusive, tem esse cartão de débito. Então, atualmente, ela conseguiu apenas esses dois limites, que foi teoricamente muito alto, que chegou a 40 mil. Com a estratégia do cancelamento desse cartão, eu espero que na próxima leitura do Santander, esse crédito venha para nós. Entre para nossa conta, o crédito entre em algum outro produto que o Santander possa entregar. Como veio 13 mil, a gente espera que venha ou limite de conta, ou empréstimo, alguma outra coisa, porque esse limite já foi aprovado pela agência. Então quer dizer que a gente tem a capacidade de ter esse limite. Então, assim, ó, dívidas prescritas Santander demorou depois ela ter. Foi 4 a 5 anos que demorou para o Santander entregar depois da caducação da dívida. Então a dívida hoje está caducada do Santander e mesmo assim o Santander entregou crédito. E vocês viram ali, tá? As dívidas dela que ela tem, questão do Serasa, ó, dívidas que nunca foi paga, Bradesco e Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil PJ, Bradesco PJ também, esse valor aqui veio. As dívidas ela não consegue absolutamente nada hoje no Bradesco e BB. Eu também não consigo no Bradesco BB. O Santander, com essa pequena dívida dela aqui, como prescreveu, ela conseguiu, tá? Ter crédito, sem negociar absolutamente nada. Mas, como eu falei, é a questão do pequeno valor. Eu, com grande valor, como já te destaquei, não consegui crédito nenhum. Então, dependendo da tua dívida, porque esse tipo de conteúdo eu quero esclarecer para vocês, porque tem muitas pessoas que perguntam na live, Vinícius, eu devi no Santander, vou conseguir cartão de crédito novamente? Esse aqui é o resumo, depende do valor que tu deveu e como é que tá o teu perfil atual. O perfil da minha esposa, como vocês já vêm sabendo aí muito no canal, tá um perfil muito bom para crédito. Deixa eu aqui. O perfil dela tá muito bom para crédito. Isso acaba ofertando e sendo diferencial nesse novo produto. Mas tudo vai depender de como é que está o teu perfil atual, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado desse vídeo. Pô, Vinícius, eu gostei, que eu tenho que fazer é bem simples. Deixa o teu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu.